A Itália vai disputar a repescagem para a Copa do Mundo e pode ter um velho conhecido de reforço. Isso é porque o jornalista Nico Schira informou que Gennaro Gattuso está conversando com Marco Verratti, que atualmente joga no futebol do Catar, e o meia já avisou que tem interesse em voltar a defender a Azzurra. Lembrando vocês que ele não é convocado desde 2023, quando se mudou para o Oriente Médio. Nas redes sociais, a torcida ficou um pouco dividida, com alguns felizes com o possível retorno de Verratti por conta da sua qualidade técnica e outros questionando o nível do futebol da Liga Qatari. A Itália pega a Irlanda do Norte no dia 26 desse mês e caso consigam uma vitória, eles irão decidir uma das vagas para a Copa do Mundo contra o vencedor de País de Gales e Bósnia. Meus amigos, pra quem não se lembra, né, a seleção italiana não disputa uma Copa do Mundo há 12 anos. A última vez foi na Copa de 2014, eles não conseguiram se classificar para a Copa de 2018 e nem para a Copa de 2022 e também tem a chance de nem conseguir para essa Copa de 2026, tá bom? A Itália tá tentando aí contar também com a sorte, né? Pois marcou o jogo contra a Irlanda do Norte lá no estádio de Bérgamo, onde até agora eles não perderam nenhuma partida. Em relação ao retorno aí do Marco Verratti, você acha que é positivo ou não? A Liga do Catar é muito fraca e ele não merece ser convocado. O que você pensa a respeito disso? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem nos principais jogos dos estaduais, bora também ver o que tá acontecendo lá no futebol europeu. O Tottenham tá flertando com a zona de rebaixamento, o Manchester chegou ao 7º jogo sem derrota lá na Premier League, o Michael Carrick vem fazendo um baita trabalho. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem tivemos jogão lá na Ilha do Retiro, pela ida da final do Campeonato Pernambucano, com direito a 6 gols, onde Sport e Náutico ficaram no empate em 3-3. Paysandu largou na frente na busca pelo título paraense, já que venceu ontem o Remo por 2-1 pela ida da final. Após vencer a ida por 2-0, ontem o Atlético Goianiense ficou no empate sem gols com o Vila Nova, e assim carimbou a sua vaga na final do Goiano. Ficou tudo igual na ida da final do Cearense, pois Fortaleza e Ceará empataram em 1-1 e assim deixam tudo aberto para o jogo de volta. O Barra venceu a Chapecoense por 3-1 pela ida da final do Catarinense e assim abre uma boa vantagem pelo título. O goleiro Lucas Arcanjo brilhou ontem na disputa de pênaltis, pegando 2 vezes, e assim o Vitória venceu o Jacuipense por 4-2, garantindo a sua vaga na final do Baiano. O Grêmio abriu uma bela vantagem pelo título do Gauchão, pois ontem venceu o Internacional por 3-0 e, portanto, pode perder a volta por até 2 gols de diferença. Everson fez a diferença ontem na disputa de pênaltis do Campeonato Mineiro, pois pegou 2 cobranças e ainda converteu a última do Galo, que venceu por 4-2 e assim avançou para a final do estadual. Lá no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram em 1-1. Como na ida o Flu tinha vencido por 1-0, eles garantiram a vaga na final. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 pela semifinal do Paulistão e assim está na final, onde vai enfrentar o Novo Horizontino. Essa é a 7ª vez consecutiva que o Palmeiras chega à final do estadual. Ontem, mais uma vez, tivemos polêmica na arbitragem e o São Paulo reclamou muito de um pênalti não dado por Daiane Muniz, onde o chute dado pelo Lucas Moura bateu na mão de Gustavo Gomes e o VAR não recomendou o lance para revisão. Inclusive, muitos acreditam que a juíza depois tentou compensar, marcando esse pênalti de Marlon Freitas, que na verdade não foi.
Também teve polêmica no Grenal, já que o técnico Paulo Pezzolano em coletiva falou o seguinte: gente, eu não sabia, mas o VAR tem um árbitro que tem uma foto com o estádio do Grêmio de fundo. A principal reclamação do técnico colorado é a não expulsão do volante Arthur pela falta em Borré, minutos antes de Bernabé receber o cartão vermelho. O lance, de acordo com Pezzolano, mudou totalmente a final do Campeonato Gaúcho. Meus amigos, agora quero saber a opinião de vocês em relação a esses pênaltis, né? O dado e o não dado lá do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Nesse lance aí da mão do Gustavo Gomes, teve vários aí comentaristas e também analistas, né, defendendo que também não foi pênalti, tá? Falando aí que a mão dele estava numa posição natural ali da jogada, né? E que também o chute do Lucas Moura foi muito perto pro Gustavo Gomes ter tempo de tirar a mão ali do local, né? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Na minha, sinceramente, o primeiro lance foi mais pênalti do que o segundo. Eu não sei se a Daiane Muniz quis compensar um erro pelo outro, mas ela acabou marcando o segundo pênalti e o São Paulo fez um gol, né? Mas não mudou muito a história do jogo e o Palmeiras venceu por 2-1. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Com 2 gols nos minutos finais de Pavlovic e Rafael Leão, ontem o Milan venceu o Cremonese pela Série A por 2-0. Roma e Juventus fizeram um jogão com direito a 6 gols, onde tudo indicava que a Roma ia vencer, porém com gol de Gatti aos 93 minutos, a Juventus deixou tudo igual, e assim o placar terminou em 3-3. Após 27 rodadas, Inter de Milão lidera com 67 pontos, Milan tem 10 pontos a menos, Napoli é o terceiro com 53 e Roma completa o G4 com 51. Lautaro Martinez é o artilheiro com 14 gols, seguido por Dovicas, Nico Paz, Rafael Leão e Hojlund com 9 gols cada. Pela Premier League, o Manchester United conseguiu uma bela virada em cima do Crystal Palace com gols de Bruno Fernandes e Benjamin Sesko, assim vencendo por 2-1, e eles chegam ao 7º jogo invicto lá na Premier League. Tottenham visitou o Fulham tentando espantar a crise, mas só piorou, e isso é porque eles perderam por 2-1. Com gols de Saliba e Timber, Arsenal venceu Chelsea por 2-1 e se mantém vivo na luta pelo título. Na tabela, o time de Mikel Arteta lidera com 64 pontos e um jogo a mais. City é o segundo colocado com 59, United e Aston Villa completam o G4 com 51 pontos. Liverpool é o quinto colocado, Chelsea o sexto e Tottenham está em 16º, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Haaland é o artilheiro com 22 gols, seguido por Igor Thiago com 18. Pela Bundesliga, ontem o Leipzig venceu o Hamburgo por 2-1. Stuttgart meteu 4-0 no Wolfsburg, que ficou ainda mais afundado na zona de rebaixamento. Frankfurt venceu o Friburgo por 2-0. Na tabela, o Bayern de Munique lidera com 63 pontos. Borussia tem 52, Hoffenheim e Stuttgart completam o G4 com 46. Harry Kane é o artilheiro com 30 gols, seguido por Denis Undav com 14. Ontem, Real Betis e Sevilha ficaram no empate em 2-2 pela La Liga. Antony deixou dele e foi um belo gol de bicicleta. Na tabela, Barcelona lidera com 64 pontos. Real Madrid, que joga hoje, tem 60. Atlético de Madrid e Villarreal completam o G4 com 51 pontos. Mbappé é o artilheiro com 23 gols, seguido por Muriqui com 16. Ontem teve clássico na Ligue 1, onde o Olympique de Marselha venceu o Lyon por 3-2. Endrick foi quem deu as 2 assistências para os gols do Lyon. Paris Saint-Germain lidera o campeonato com 57 pontos. Lens tem 53, Lyon 45 e Marselha 43. Panikelli e Greenwood são os artilheiros com 14 gols cada. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, acredita aí que os jogadores que tapam a boca, né, durante uma discussão no gramado, devem ser expulsos. E ele falou o seguinte em entrevista à Sky News: se o jogador cobrir a boca e falar algo e isso tiver impacto racista, ele precisa ser expulso, obviamente. Nós precisamos assumir que ele disse algo que não deveria, porque contrário, não precisaria cobrir a boca.
Boca. Por enquanto, não se sabe se isso daí vai virar regra, já que não foi discutido em reunião da IFAB, que é o órgão responsável pelas regras do futebol. Porém, eles anunciaram que estão consultando as possibilidades do que fazer no caso do jogador tapar a boca na discussão. Agora, em relação a mudanças que já foram aprovadas no futebol nesse último fim de semana, temos as seguintes: contagens regressivas de 5 segundos para cobranças de laterais e tiros de meta, e de 10 segundos para substituições. O VAR também terá uma participação maior a partir de agora, pois o árbitro de vídeo poderá fazer intervenções rápidas para corrigir marcações errôneas de escanteios e tiro de meta. Além disso, o VAR também entrará em ação caso o árbitro de campo erre e expulse um jogador por segundo cartão amarelo por engano. Eu vou ser bem sincero aqui pra vocês, eu gostei das mudanças anunciadas, né? Pois acredito que vai ter menos enrolação no lateral, no escanteio e também na substituição, e achei bem interessante o árbitro de vídeo agora poder fazer intervenção para corrigir marcação errada, né? De escanteio e tiro de meta, ou seja, realmente o VAR vai ter uma participação bem mais importante. Espero que isso daí só não atrase mais o jogo, né? Já que o intuito é deixar a partida mais rápida. Lembrando mais uma vez que essas mudanças já valem para a Copa do Mundo. E agora eu quero saber o que é que você pensa dessas mudanças. Comenta aí, tá bom? João Neves é o mais novo nome ligado ao Real Madrid para fortalecer o meio-campo na próxima temporada. Porém, é bom Florentino Pérez estar preparado para abrir os cofres. O portal Caught Offside informou que os merengues vêm monitorando a situação do português e o veem como reforço interessante para fortalecer o elenco. Paris Saint-Germain já sabe do interesse que vem de Madrid e estaria pedindo cerca de 160 milhões de euros. O jogador tem se consolidado como um dos principais atletas de Luiz Henrique lá no time francês. A sua capacidade de marcação e construção faz com que os outros gigantes se interessem por ele. Vale a pena lembrar que além do Real Madrid, também temos Liverpool e Manchester City de olho em João Neves. O Paris Saint-Germain obviamente não quer negociá-lo de jeito nenhum e só vai abrir conversas caso chegue uma proposta considerada irrecusável. E essa proposta seria justamente de 160 milhões de euros. Agora eu quero saber a tua opinião. Você queria ver o João Neves no Real, no City ou lá no Liverpool? E também complete dizendo se você acha que ele vale tudo isso, 160 milhões. Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.